Mais uma vez, no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Mais uma vez, o capítulo 4 de Deuteronômio, pelo menos, ele é uma estrutura única. A boa parte dos que analisam esse texto falam de uma única vez, um único fôlego sobre todo o assunto, mas a riqueza dos detalhes no texto é grande, então nós preferimos dividi-los em menores partes. Então, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 15, Deuteronômio capítulo 4, nós vamos ler do verso 15 até o verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas reduzidos a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Deus, quando abrimos a Tua santa palavra para buscarmos ouvir a Tua voz e aprender de Ti, sabemos que essa é a Tua palavra, é a palavra que liberta o homem da escravidão, da idolatria, da morte, do pecado. Por isso, fala conosco poderosamente nessa manhã, para a glória do Teu nome, Senhor. Desvenda os nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da glória do Evangelho na face de Jesus Cristo, nosso Redentor. No nome de quem oramos. Amém. Qual é a verdade primeira? O que é a verdade? Onde se encontra a verdade primeira? Essa pergunta parece meio filosófica em si, mas não é necessariamente esse o aspecto da minha pergunta. Porque, normalmente, a verdade para o homem está muito ligado à matéria, às coisas que se veem e que se pode tocar. E é por isso que a Escritura começa dizendo que Deus não foi visto, e a primeira revelação que você tem na Bíblia é muito clara, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus que não se vê, criou todas as coisas que se podem ver. Então, todas as coisas que se podem ver foram criadas por aquele que não se pode ver. Então, a verdade primeira e essencial, ela não é visível. Ela é espiritual, Deus é espírito e puro espírito. E, consequentemente, não é visto pelo homem. Por isso, então, o homem, quando ele se depara com o materialismo, quando ele tenta compreender as coisas apenas por aquilo que ele vê, o método de estudo daquilo que se vê não é o método de estudo daquilo que se não vê.
Deus só pode ser conhecido porque ele se deu a conhecer, porque ele se revelou a nós, seja por meio da criação ou pelas palavras reveladas, a Escritura Sagrada, ou em Cristo Jesus, o seu Filho, a palavra encarnada. Ora, é óbvio que, nesse sentido, a Escritura, então, nos proíbe pensar que a primeira verdade, e a verdade fundamental de todas elas, é alguma coisa que venha a ser tocada ou seja, palpável. A primeira verdade, a verdade fundamental, é que Deus existe antes de qualquer coisa, e Deus é Espírito, e todas as coisas que são matéria foram criadas por Ele. Não pertence à sua natureza, isto é, nem o sol nem a lua podem ser equivocados com Deus. Eles são criaturas de Deus. Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas, nunca ninguém viu sua forma, por isso, nunca ninguém poderá adorá-lo com base naquilo que se vê, que se toca. Não se poderá fazer imagem das coisas que diz respeito ao ser de Deus. Interessante pensar nisso, porque veja o verso 15 comigo, diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes. Isso é que é importante, irmãos, aparência. Tem a tradução melhor, seria forma nenhuma vistes. Não vistes nenhuma forma. Não vistes nenhuma forma, nenhuma aparência. Interessante, qualquer tentativa, então, de fazer uma imagem ou um objeto para ajudar no culto ou na adoração, era inadequado. Porque tudo o que existe é palpável. Foi criado por Deus. Deus não é visto nessas coisas, isto é, Deus não está associado a essas coisas quanto ao seu ser. Nunca alguém vai dizer uma planta é Deus, a árvore é Deus, no sentido de coerência, porque isso é completamente oposto ao conceito da criação. Deus criou todas as coisas e não se mistura com elas. É interessante que os povos antigos, eles tinham alguma coisa parecida com o oposto da verdade bíblica. Em outras palavras, quando eles imaginavam a criação do mundo, eles imaginavam uma luta entre os deuses, que eles se despedaçavam e parte do corpo deles se transformava em fertilidade, outro em rio. Então as coisas eram deuses, isto é, o objeto era o próprio Deus. Enquanto a Bíblia descreve o Deus que é espírito e não é visto, criando todas as coisas, dizendo: toda a criação é feita por mim, mas nenhuma coisa criada pode revelar a mim na minha essência, pode revelar a Deus na sua essência, nada disso pode fazê-lo. Por isso ele diz: cuidado, guarda a tua alma. Que coisa interessante você pensar de como o texto começa. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Cuidado com isso, para que você não se torne um idólatra. Veja, guardar a alma, guardar a mente, guardar o meu pensamento, é dizer, eu não posso fazer imagem de escultura, nem mesmo na minha própria imaginação. Eu não posso imaginar a forma de Deus, nem mesmo no meu próprio pensamento. Eu preciso guardar a minha alma. Você vai entender na prática, então, que o materialismo, como filosofia, por si só ele produz idolatria, porque ele rejeita Deus. Ora, se só a matéria é realidade, o que não é matéria não é realidade, logo Deus não existe. Você vai ter um aspecto prático da negação de Deus, porque eles não podem conceber a ideia daquilo que não se pode ver, daquilo que a razão não pode compreender. A Bíblia o texto começa dizendo: guarda a tua alma. Deus não se revelou em forma. O texto diz: cuidado, guarda, pois, a tua alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. No meio do fogo. Os ídolos têm forma, mas não podem falar. Deus não tem forma.
mas ele fala poderosamente. Ele disse: haja luz, e houve luz. Os ídolos têm forma e não podem falar. Deus não tem forma e fala poderosamente. Yahvé é invisível, mas é eloquente. Ele fala por meio das suas palavras e das suas promessas. É interessante, isso vai introduzir de modo muito claro, irmãos, um contraste claro e inequívoco entre a fé de Israel e a fé dos povos que viviam ao redor dele. O que estabelece o padrão entre Yahvé e o seu povo, não é? É exatamente isso. Veja, é que Deus é espírito. E, consequentemente, ele não pode ser adorado por nada que tenha forma humana, terrena, nada disso. Você pode adorá-lo. Interessante você pensar um pouco sobre isso, até porque, irmãos, não é? A matéria em questão aqui é o Deus que escolheu esse povo dentre os povos da terra, se revela a esse povo de modo especial, específico, e o modo como ele se revela determina o modo como esse povo deve adorá-lo. Consequentemente, ele diz ao povo: não apenas não se curvem diante de imagens, guarda a tua alma, pensa, cuidado com o que você pensa, coloca diante dos teus pensamentos o princípio claro que Deus é espírito. Como falamos na última vez que pregamos nesse texto de Deuteronômio, esse é um papel claro que Deuteronômio vai dizer: ensina isso aos teus filhos, educa os teus filhos a terem a consciência clara de que Deus é puro espírito. Que Deus é espírito e não pode ser adorado por meio de imagem. Interessante que no verso 16 você tem a palavra utilizada, veja, no 16, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Esse texto, lá no capítulo 5, verso 8 de Deuteronômio, quando os 10 mandamentos são dados de novo, veja lá, Deuteronômio 5, verso 8, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja, não farás para ti imagem de escultura. O verso 16 do capítulo 4 diz: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Vocês não façam nada de forma de escultura. Entende? Aqui, e o fundamento é, porque Deus não se revelou em forma, Deus é espírito. Logo, isso implicaria num modo de adoração. É interessante porque, se você tem a consciência do que Deus é, você vai adorá-lo como Ele é. Você vai adorá-lo como Ele requer. Tentar atribuir a Deus alguma forma é não fazer aquilo que Ele ordena e diminuir o ser dele. Porque se Ele tem alguma forma humana e você atribui a Ele alguma forma humana, Ele passa a ser criatura e não criador. E essa é a grande diferença de Deus para os outros deuses. Acompanhe comigo, por favor, sem desmarcar Deuteronômio. Jeremias, no capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Profeta Jeremias, no capítulo 10. Capítulo 10, quando ele trata especificamente sobre os ídolos. Verso 1 em diante. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machados, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam, para que não oscile. Veja, ele é firme porque você prende os fundamentos dele para que ele não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Veja, e esse é um aspecto interessante. Eles são como um espantalho que não podem falar. Vocês podem vê-lo, mas vocês não podem ouvi-lo. Ele continua. Não é? Aí o texto continua.
necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. E é interessante isso, você imaginar, você coloca os ídolos nos ombros e anda com ele pela rua e serve a um Deus que você faz e que você leva nos seus próprios ombros. Ele depende de você para andar. Você tem que caminhar com ele. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traze prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Interessante, verso 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Ele fez o mundo com a sua palavra. Os ídolos são feitos pelas mãos dos homens e não podem falar. Não se ouve a sua voz. O texto, ao descrever tal realidade, mostra exatamente que esse Deus que separou esse povo se revela de modo claro a esse povo, mas nunca viram a forma. Por isso, não façam imagem de escultura para me adorar. Continuando na narrativa de Deuteronômio 4, por favor, veja que o verso 16, ele vai usar uma inversão bem interessante a partir do finalzinho do texto, mas o texto diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Veja a ordem aqui, irmãos. Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e deis culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Preste atenção como é invertida a ordem aqui. Você vai lembrar que na criação, o homem e a mulher foram criados por último, e que as coisas dos céus foram criadas primeiro, o sol, a estrela, primeiro. E aí você percebe que ele inverte a ordem. Ele começa, nenhuma forma de homem ou de mulher. Aí ele vem seguindo a ordem de cabeça para baixo, até chegar nos céus. O homem e os céus. Não os céus e o homem. Primeiro, a inversão produz um papel estranho na relação. O homem foi criado por último, para que ele soubesse que todas as coisas foram criadas por Deus, e Deus deu a ele para governar e dominar, não para servir e adorar. Mas na mente do homem, ele inverte a ordem. Ele faz com que a criação seja vista para a sua própria adoração. O homem é colocado em primeiro e as obras dos céus em último lugar. Aquilo que era para ser dominado pelo homem passa a ser adorado por ele. Interessante como que na narrativa bíblica
essa ordem parece produzir algo estranho no texto, porque esse é um debate bem interessante que ocorre, principalmente na última parte do verso 19, quando diz assim, né, no 19 todo, guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Não, aqui, veja, alguns comentaristas vão dizer, é como se Deus tivesse repartido os ídolos entre todos os povos da terra, não é? Deus repartiu isso com todo mundo. E aí alguns vão chegar a elaborar teologicamente em cima disso, dizendo, porque Deus foi paciente com a idolatria dos povos, e aí, não, porque ele que deu a idolatria. Isso não tem nenhum sentido no texto, é algo estranho até. O que ele está dizendo é, Deus repartiu a criação com todos. O sol, a lua, as estrelas, foi dado a todos. Até uma imagem bíblica categórica usada por Cristo, quando fala da bondade de Deus até com os ímpios. Ele diz, a chuva e o sol vêm sobre maus e bons, vêm sobre todos. Essa é a imagem do texto. Isto é, Deus criou todas as coisas e repartiu com todos os homens. Mas os homens adoraram a criação no lugar do Criador. Exatamente o que acontece aqui. Eles adoram a criação no lugar do Criador. Eles se submetem às coisas que foram feitas por Deus. Mas o que é interessante, um aspecto dessa idolatria é a negação do próprio Deus. Porque o homem passa a adorar a criação e rejeita a ideia de que um ser eterno, espiritual, bondoso tenha feito todas as coisas. Esse é o fim último da idolatria. É poder esvaziar o ser de Deus da sua glória e da sua própria majestade, atribuindo forma humana ou forma da criação a Deus. É interessante você pensar, porque o mundo, a linguagem da prática do mundo, seja ela no campo da universidade, que não quer ser religioso, mas é idólatra ao negar a realidade primeira de todas as coisas, que Deus é Espírito e Criador de todas as coisas, ou mesmo dentro das estruturas mais fundamentais de um mundo completamente idólatra como vivemos, onde eles adoram a Deus por meio de imagens. Você pode ter certeza que o fim de tudo é negar a própria essência de Deus, a realidade de Deus. Mas veja se não é exatamente isso. Se você for lá, por exemplo, a Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo usando uma linguagem bem próxima como essa, Romanos capítulo 1, abra a Bíblia comigo. Verso 18 em diante diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, veja que coisa, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Veja qual é a percepção coerente da criação. Você percebe por meio das coisas que foram criadas a divindade de Deus. Você não percebe nas coisas criadas Deus, mas a divindade de Deus. Você conhece a glória do Criador. É o que o Salmo 19 diz. O firmamento declara, proclama a glória de Deus. E a linguagem continua usada pelo apóstolo Paulo, acompanhe comigo. Ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, e isso aqui é um ponto fundamental, irmãos, eles conhecem a Deus, porque na revelação da criação Deus se dá a conhecer. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
guarda a tua alma, guarda os teus pensamentos, guarda os teus conceitos. A verdade primeira de todas elas é que Deus é Espírito e Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Não seja seduzido a olhar para a matéria e ver o homem explicando a matéria, dizendo, veja, Deus é isso. Deus é o Criador de todas as coisas. E os ídolos são feitos por mãos humanas. A consequência vem logo a caminho no texto. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Lembra das palavras do Senhor. Vocês mataram, se vocês não deixarem o meu primogênito ir, eu matarei o seu primogênito. Êxodo 4, 20 a 22. Interessante ele dizer assim, veja como a imagem, entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vocês transformaram a imagem do Deus invisível em corpo. Eu vou entregar o seu corpo à mais profunda destruição. Vocês desonraram o meu ser, me fazendo corpo, imagem de animal, imagem de réptil. Eu os entregarei o seu corpo para ser destruído. Homem com homem e mulher com mulher, diz o texto sagrado. A idolatria encontra o ápice. O que nós construímos não é o Deus eterno. O que nós construímos é a nossa própria imagem em Deus, a ponto de Deus mostrar na punição do pecado. Vocês vão se relacionar com alguém que é exatamente como vocês, porque é exatamente essa idolatria. O que vocês veem são vocês mesmos, nem mesmo a diferença agora é plausível, agora é homem com homem, mulher com mulher. O ápice da idolatria. Vocês desonraram o meu ser, me fazendo corpo de criação. Eu os entregarei às suas próprias paixões. Guarda a tua alma. Guarda o teu pensamento. Não pensa em Deus na forma de alguma coisa criada, porque Ele é Espírito. Pensa que Ele é santíssimo, que Ele é justo, que Ele é bondoso, misericordioso, mas nunca foi vista a sua forma, porque Ele é Espírito. Interessante, porque na sequência, voltemos para o capítulo 4 de Deuteronômio, por favor. Na sequência do texto ele diz, né, no verso 20, mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro. E aqui é interessante, esse é o grande ponto, irmãos. Aqui o Senhor está dizendo, e essa adversativa aqui nos ajuda a entender, é assim que os povos pagãos fazem, é assim que os povos que não conhecem a Deus vivem, mas vocês, eu tirei vocês da fornalha de ferro. E veja que a coisa é aquecida aqui, a coisa ela é fumegante aqui, e ela vai se tornando cada vez mais. Veja, no início do verso 15 ele diz,
Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia que o Senhor vos deu, o dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do quê? Do fogo. Agora no verso 20, mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro. E aí você vai ver no verso 24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Você percebe que aqui é como se vai aquecendo uma fornalha na revelação bíblica. Eu me revelei a vocês no meio do fogo, mas vocês não viram a minha forma. É interessante notar que os nossos pais do passado, nas igrejas presbiterianas, quando usavam a imagem da sarça ardente, não era para representar Deus, não. É para representar o povo que era consumido pelo sofrimento, mas não era destruído, porque Deus era aquele que cuidava deles. Era a imagem exata do que acontece com o animal que era morto, e o fogo passava sobre ele e não consumia o animal. Esse fogo que protege o povo, esse povo que causa temor ao povo, mas que não destrói o povo, não consumia, ardia, mas não consumia. E Deus, ele arde nesse termo, ele tem ciúmes pelo seu povo, mas ele não consome o seu povo. Isso é para protegê-los, é para guardá-los, é para tirá-los do meio da idolatria, os arranca do meio da idolatria. É como um marido que tem ciúme, zeloso por sua esposa, ele faz isso para protegê-la, para cuidar dela. É assim o Senhor, que tem ciúme do seu povo, e ele zela pelo seu povo, ele protege o seu povo. É o marido que diz, não se vista assim, não é tão prudente. Não porque ele pense que a sua esposa é alguém do mundo, não é esse o ponto. É para protegê-la. O Senhor diz, não façam imagem de escultura, porque eu não me revelei a vocês em nenhuma forma. Guarda a tua mente, porque eu sou Deus zeloso. Eu tirei vocês da fornalha do inferno e mostrei para vocês que o fogo que eu me revelo a vocês os protege, não os destrói. Eu tirei vocês do meio da fornalha. Vocês estavam sendo consumidos pelo inimigo, e eu libertei vocês de lá. Verso 20, mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Interessante essa expressão, irmãos. Povo de herança. Essa aqui é uma expressão muito clara que o Senhor descreve a ideia de que nós somos filhos dele. Israel aqui é visto dessa maneira. Ele é filho de Deus. Daí a expressão utilizada no texto, vocês são minha herança. Vocês pertencem a mim. Eu já citei Êxodo 4, no verso 22, quando é dito exatamente isso. Israel é meu filho, meu primogênito. E esse verso ecoa em vários lugares em Deuteronômio. Veja, por favor, capítulo 7, Deuteronômio, verso 6. Deuteronômio 7, verso 6 diz assim, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Ainda, em Deuteronômio, capítulo 9, verso 26, veja o texto comigo. 9, 26 diz assim, orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão, o teu povo, a tua herança. Verso 29 do mesmo capítulo, todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com
tua grande força e com o braço estendido. Capítulo 14 de Deuteronômio, verso 2. Veja, declaração de amor do Senhor, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio, o seu povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês me viram, vocês ouviram a minha voz e não viram a minha forma. Eu me revelei a vocês. Guardem a sua mente, porque os povos pagãos, eles adoram por meio de imagens. Guarda o teu coração. Não faça imagem minha, não adore por meio de imagem. Interessante que parece que Moisés retoma o tema que já foi dito anteriormente, quando ele vai dar uma reprimenda ao povo, e o que ele faz é dizer o que aconteceu com ele. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor. Veja a expressão utilizada no texto, irmãos. Essa referência à rejeição dele, sendo deixado para fora da terra, era para reforçar aquilo que ele já havia dito. Cuidado. Então ele usa o exemplo dele. Veja, eu fui rejeitado. Eu não entrei na terra por isso, porque eu não glorifiquei a Deus. Eu fui incrédulo. Eu pequei contra o Senhor. Cuidado. Ele usa um argumento próprio para dizer: não tome isso como algo sem importância. Não façam para vocês imagem de escultura. Qual é exatamente a razão disso? O verso 23 nos dá a razão no início do verso 23. Guardai-vos, pois, não esqueçais da aliança do Senhor. Não esqueçais da aliança do Senhor, o vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. 2 pontos climáticos aqui. E é interessante, o primeiro nós já tratamos, que é a questão do fogo, que vai ser usado no 24. Mas o segundo é o conceito do pacto. Lembra da aliança que Deus fez convosco. Lembra do pacto que Deus fez, entenda. E nesse pacto que Ele fez convosco, nessa aliança que vocês são um povo que Deus fez um pacto. Veja, lá no capítulo 20 de Êxodo, ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, o teu Deus, isto é, o Deus do pacto, o Deus que tirou vocês da escravidão, o Deus que libertou vocês. Entenda, eu não apenas tirei vocês de lá e mandei vocês caminhar no deserto, eu tirei vocês da escravidão e vocês são meus. Há um relacionamento entre nós. Eu sou seu pai, você é meu filho, tu és o meu primogênito. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Ora, a aliança que eu fiz convosco reflete o fato de que vocês são propriedade exclusiva minha. Eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. Por isso vocês não vão andar de conformidade com os outros povos. E vocês vão lembrar que eu sou Deus zeloso. Eu sou fogo que consome. Não façam adoração. Não adorem a Deus por meio de imagem. Eu fiz uma aliança convosco. E eu sou Deus que é fogo que consome. O zelo dele revela isso. Interessante, irmãos. E então o verso, exatamente como o verso 24 termina, ele diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. É Deus zeloso, que tem misericórdia, protege o seu povo,
pune o seu povo, disciplina o seu povo, mas não rejeita o seu povo. É herança do Senhor. Naturalmente, alguém pode perguntar, mas pastor, e se eu adoro a Deus, mas ao mesmo tempo eu intercedo ou falo com algum santo, eu tenho um santo na minha casa e eu falo com ele, mas eu entendo que ele não é Deus e eu não estou ali me submetendo a ele como Deus. Qual é o problema que há com isso? O problema é grave e da mesma natureza. Eu vou explicar por quê. O princípio bíblico diz o seguinte, irmãos, e aqui, e nesse sentido é onde mora toda a distinção. O Senhor estabelece um padrão. Deus é Espírito. Ele é quem tem poder de falar, mas Ele tem poder de ouvir. Ele tem poder de fazer. Ele faz todas as coisas com a sua própria mão. Ele tem todo o poder. Ele é quem é o Senhor. Não há outro igual a Ele. Quando você fala com um santo e você pede a Ele por alguma coisa, você está atribuindo a Ele o poder que só Deus tem. Isto é, de responder porque ouviu a tua oração. E se há uma marca inequívoca, é que o ídolo ele não pode ouvir, nem pode falar. Essa é a marca. Deus diz, eu sou Espírito e fiz o mundo com a minha fala. Eles têm forma e não podem falar. Consequentemente, não podem ouvir. Consequentemente, não podem andar. E você, então, se coloca diretamente debaixo desse princípio e você pede a Ele, veja, ao pedir a Ele, você está atribuindo a Ele algo que só Deus tem. Poder para ouvir e poder para responder. Ninguém mais tem esse poder diante dele. Consequentemente, mesmo que você diga que não adora outro Deus, mas apenas pede a um santo, você está quebrando o princípio claro da revelação. Mas em segundo lugar, isso também aponta para a negação de Cristo, que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Esse é o princípio básico. E é o único em que Deus se revela. E esse é o grande ponto. Veja, se você abrir as Escrituras lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, abra sua Bíblia comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. Verso 1 em diante. Acompanha comigo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Só tem uma única pessoa, o único ser que Deus criou na terra, que revela a imagem de Deus, é Cristo, o seu Filho amado. Qualquer outro, porque Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, qualquer outro é idolatria. Somente Ele, porque só Ele é a imagem de Deus. Acompanhe o texto comigo ainda no verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. E veja o que Paulo está dizendo. E aqui o apóstolo Paulo. Veja, nós pregamos a Cristo. Porque Ele é a imagem de Deus. Nós não pregamos a nós mesmos. Porque nós não somos a imagem nesses termos. Nós não revelamos a glória de Deus em nós, no nosso ser. Só Ele revela. E ainda continua. Mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. O único Senhor Jesus Cristo, os apóstolos dizem, e nós somos servos dele. Por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus,
na face de Cristo, na face de Jesus Cristo. João 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1,14 diz, o Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Só há um mediador entre Deus e o homem. Só há um meio pelo qual Deus pode ser glorificado, se for por meio do seu Filho. Então Jesus Cristo une o que foi separado pelo pecado. Ele aproxima os céus do homem e aproxima o homem dos céus. É o Deus que se torna homem. É nele, somente nele, que nós podemos adorar a Deus. Nenhum outro poderá ser recebido na presença de Deus, a não ser o seu Filho amado, Jesus Cristo. Qualquer outro será abominação aos olhos de Deus. Como é importante, irmãos, a simplicidade do culto e a pureza do culto. Como é importante manter limpo as paredes da igreja. Não de sujeira normal, mas de imagens, de escultura. Porque não se viu a forma de Deus. Mas aqui nós cantamos a palavra sem ver a forma. Nós oramos sem ver a forma. Ouviu-se a sua pregação sem ter visto a forma. Porque esse é o Deus que se revela pela sua palavra, por meio do seu Filho, tão somente. O Senhor nos permite a ter no culto a mesa do Senhor, ordenada pelo cabeça da igreja, que é Cristo. Porque sacramento nenhum pode ser instituído na igreja sem que Cristo tenha feito. Ele disse: ide por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento do batismo foi instituído por ele, porque foi dado poder a ele. Antes da sua morte, em Mateus 26, ele disse, no dia da morte, no dia da Páscoa, ele instituiu a ceia dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue derramado por vós. Fazer isto, Paulo diz, até que ele venha, até que ele volte. Nós temos uma segurança bíblica para estabelecer no culto público essas duas únicas manifestações físicas. A primeira, a água do batismo, ordenada pelo Senhor, e a segunda, o pão e o vinho, ordenado pelo Senhor. Mas para quê? Para que nós lembremos que o Cordeiro foi morto para a nossa salvação, que ele é o mediador entre Deus e o homem, e que ninguém poderá chegar a Deus se não for por meio dele, e ele é o alimento da alma do seu povo, e somente por meio dele, nós somos levados à comunhão de Deus, a pertencer ao povo de Deus. Fora dele, nós estamos longe do caminho do Senhor. Toda e qualquer outra manifestação externa é contrário a esse princípio. Certamente isso é condenado pelo Senhor. Nenhuma outra forma, nenhuma outra imagem é permitido no culto ao Senhor. Nada disso é permitido. O Evangelho agora é pregado e a glória de Cristo é revelada por meio da pregação do Evangelho. Mas eu preciso então dizer a você mais uma vez, nós devemos guardar o nosso coração e o nosso pensamento de quebrar o mandamento do Senhor e de pensar em Deus como forma humana, em Deus como um velho de barba, como alguns usam a imagem. Não ensine o seu filho tais coisas. Educa o teu filho
desde cedo, a saber que a verdade primeira de todas as coisas é o Deus que não se pode ver e que criou todas as coisas que existem e governa todas as coisas que existem. Ensina o teu filho que somente na face da glória, a glória de Deus vai ser vista na face de Cristo, tão somente, o único, o Filho do Deus Altíssimo, o único que nós podemos chegar a Deus por meio dele, orar, adorar, cantar, porque tudo o que ele fez foi aceito por Deus, e tudo que nós fazemos no nome dele é recebido por Deus. Fora disso, nada poderá chegar diante dele. Mas, por outro lado, lembre-se que ser herança do Senhor é ser filho dele. E só uma maneira de se tornar filho de Deus, diz a Escritura Sagrada. Aqueles que recebem a Cristo como seu verdadeiro Salvador, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Ora, se você crê no nome de Cristo, o único que pode realmente salvar a sua vida, e por meio de quem você pode adorar a Deus verdadeiramente, se você crê no nome dele, então você será salvo. Isso significa que você vai abandonar a idolatria. E exatamente isso significa, veja, eu encerro lendo esse texto com vocês, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Leia a Escritura, acompanhem comigo, por favor. Verso 8 do capítulo 1 e o verso 9. Ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E isso muda tudo, e aí nos faz aguardar dos céus o retorno do seu Filho. O Filho que morreu, ressuscitou, voltará. E essa é a verdade do Deus eterno. O ídolo, irmãos, encerra numa verdade palpável, finita, que não consegue destruir a morte, porque nem ele vive. Mas o nosso Cristo morreu, ressuscitou e voltará. O Deus vivo e verdadeiro. Essa é a nossa esperança. Crer no Deus que fez todas as coisas é crer no Deus que não apenas nos guarda nessa terra, mas nos dará a vida eterna, e a vida eterna em Cristo Jesus por toda a eternidade. Viveremos com Ele, com toda a igreja daqueles que servem ao Senhor e que abandonaram os ídolos nessa terra. Hoje é dia de você deixar os seus ídolos, destruí-los na sua mente e no seu coração, não confiando mais neles, mas confiando no Senhor. Então, certamente, a tua esperança não será apenas nessa terra, em coisa material, mas será eterna, não apenas nessa vida, mas na vida vindoura. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Ó Deus santo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas segundo o teu poder, aquele que escolheu um povo para si, para poder andar de conformidade com a tua verdade, a verdade do teu ser, a verdade revelada do Senhor.
Tu nos tiraste, ó Deus, do meio dos povos. Fizeste uma aliança conosco em Cristo Jesus. O Senhor é Deus zeloso. O Senhor é fogo que consome. O Senhor nos ensina, ó Deus, que nós não devemos seguir aos ídolos, porque seremos destruídos. E o Senhor nos alerta como igreja hoje a termos a consciência do que Tu és, para podermos Te adorar de conformidade com a Tua verdade. Livra-nos, ó Deus, da idolatria. Livra aqueles que estão nessa manhã no nosso meio e ainda estão presos pelos ídolos. Que se convertam ao Senhor e sejam salvos para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, mais uma vez. Nós vamos